Ok, só esperar a galera. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza. Eu ia trazer a aula para vocês hoje sobre aquela questão do Mercado Livre lá, mas eu vou deixar para a próxima, só para a gente seguir um padrão aqui, para terminar logo esse negócio de intermediários, né? E aí na aula que vem eu falo sobre marketplace, falo sobre o Mercado Livre e algumas outras empresas também. Então, Gabriela, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Vamos dar mais 2 minutinhos para começar, porque senão o pessoal vai entrando aqui e tem que ficar interrompendo. Então, vamos esperar mais 2 minutinhos. Deixa entre mais um ou dois, aí já fica bom. Oi, Daiane, boa noite. Entrou, Daiane? Boa noite. Boa noite.
Vamos começar então, galera? Se não for entrando aí, vai parando. Buenas. Então, vamos lá. Pessoal, nas duas últimas aulas sobre canais de distribuição, nós falamos aí sobre os intermediários, né? Lucas, boa noite. Então, vamos lá. Voltando, pessoal. Nas últimas duas aulas, eu falei com vocês sobre os intermediários, né? Quem eram os intermediários, tal, né? Na última aula também nós falamos sobre isso. E aí hoje eu termino essa parte de intermediários, com que fala sobre a classificação, ou seja, como que a gente vai saber que tipo de intermediário que ele é, se ele é realmente um intermediário. Então, uma classificação desses intermediários. Para quem entrou depois aí, eu tinha prometido para vocês trazer uma aula sobre o Mercado Livre como canal de distribuição, a entrega full, né, deles, e essa aula estava pronta, só que eu dando uma olhada hoje na grade curricular de vocês, ainda tinha essa aula para a gente terminar esse assunto. Então, na próxima aula eu trago sobre uma aula bastante interessante sobre o marketplace, que é o que se fala hoje na questão de internet sobre canais de distribuição, se fala hoje em marketplace, tá? Então, só um minuto. José Luiz, boa noite. Entrou aí? Então, voltando, pessoal, novamente. Então, eu falei para vocês que é uma aula bastante interessante sobre essa questão do marketplace, que hoje é o que se fala na questão de vendas por internet, tá? E na próxima aula tem uma aula bastante interessante sobre isso. A de hoje a gente termina essa parte de intermediários, é uma parte bastante cansativa, essa parte que não tem muita. Basicamente a teoria, a gente entendeu o que quer dizer essa teoria e não tem muito para onde correr, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de aula muito seguida sobre um determinado assunto, e ainda mais um assunto como esse, que ele é bastante didático, bastante conceitual, tal. Então não tem para onde fugir. Mas na próxima aula a gente já traz uma aula bem mais legal para vocês, que é sobre marketplace, tá? Então vamos lá. Sobre a classificação desses intermediários, só dando continuidade lá, né? Então vamos lá. Existem vários tipos de intermediários que têm entre si similaridades e diferenças. Tá? O primeiro traço comum é que sempre compram para revender. Tá? É, eu até, lógico que isso aqui é de um autor, tal, mas eu até faço um adendo, aí, uma colocação, de que tem um intermediário que nem sempre ele está ali para comprar e revender. Tá? Se você tem postos de abastecimento daquela determinada fábrica e que pertence à fábrica, você não necessariamente você vai estar comprando e revendendo, tá? Então, não sei se o autor não pensou nisso aqui, mas, por exemplo, a Coca-Cola é terceirizada, tal, mas existem alguns intermediários aí que nem sempre
Se ele for pertencente àquela determinada fábrica, ele não compra e revende, ele simplesmente é um agente facilitador, tá? Que ele está no meio dessa cadeia toda, que ele vai lá e consegue entregar esses produtos, tá? Bastante usual que se utilize terceirizado, né? E aí se fala que eles compram e revendem, tá? É bastante usual, mais do que da outra forma que eu falei para vocês, é mais utilizado do que essa outra forma, porque não tem como, por exemplo, uma Coca-Cola colocar agentes facilitadores no Brasil inteiro. Eles são muito grandes para isso. Então, eles terceirizam, né? Deixam essa parte para as empresas que são transportadoras, para as empresas que vão distribuir esse produto, tá? Então, só nessa situação é que eles não compram e não revendem, mas, né, aqui nesse caso aqui, a maioria compra e revende esses produtos, tá? Então, basicamente, as diferenças se fundamentam na posse, na propriedade e nas condições entre as partes. Pessoal, isso é uma coisa que eu preciso entender, porque quando a gente fala em posse, quando a gente fala em propriedade de produtos, é sinal de que você comprou esse produto e você vai revender esse produto da melhor forma que você quiser, ou da forma que você quiser. Tá? Então, é necessário que se entenda, quando se fala de posse, quando se fala de propriedade, de que aquele determinado intermediário ele está comprando para revender. Tá? Ele está adquirindo a posse, quando ele compra, ele adquire a posse desse produto para ele poder revender. E aí ele pode revender da forma que ele quiser. Na aula passada nós falamos até sobre isso, que tem empresas que compram, né, à vista para ter vantagem competitiva, ou seja, pagar mais barato, então elas negociam melhor esse produto e revende ele de uma forma parcelada, que é para você ter um diferencial com relação à concorrência, tá? Então, a posse, quando a gente fala em posse e propriedade, a gente justifica dessa forma, que a empresa está adquirindo a posse, ela está comprando para poder revender esse produto, tá? Então, ó, vantagens e desvantagens desses intermediários. Uma vez presentes no canal de distribuição, os intermediários, obviamente, deverão trazer para o fabricante um benefício final significativo. Todavia, existirão sempre vantagens e desvantagens quando da sua utilização. Bom, pessoal, logicamente, você só vai utilizar um intermediário quando isso valer a pena para aquela determinada empresa. Tá? A indústria ela só utiliza o intermediário quando esse traz algum benefício para ela. E qual seria esse benefício? Não é simplesmente o benefício de comprar e revender esse produto, tá? E se fosse somente isso, ela mesma poderia fazer, tá? Quando a gente fala aqui de comprar e vender, quando a gente fala aqui de trazer benefício, é no sentido de facilitar o escoamento dessa produção, tá? Então, se você utiliza, por exemplo, a Coca, utiliza distribuidores no Brasil inteiro, é porque eles estão facilitando essa escoação e ela não teria condições, ela, de fazer isso. Seria muito caro, a organização disso seria fora de alcance, né? Não teria como você colocar e você administrar, por exemplo, intermediários no Brasil inteiro. Em cada pontinha você tem intermediários e administrar isso. Então, ela prefere terceirizar, ou seja, prefere, aliás, vender para um determinado intermediário mais barato para que ele faça essa distribuição. Qual seria o benefício dela, se ela tivesse condições, qual seria o benefício dela poder distribuir esse produto? Tá? Seria porque ela poderia, por exemplo, vender mais caro. Tá? Ela não precisa vender mais barato para o intermediário, se é ela mesma que estava distribuindo.
Só que, por exemplo, a Coca ela é muito grande, a Ambev é muito grande. Então, compensa para eles para não ter que administrar tudo isso, porque seria uma administração gigantesca do Brasil inteiro, né? Em cada ponta aí você tem um intermediário, isso requer uma administração ferrada. Então, não compensa, tá? Vou o Felipe aqui. Oi, Felipe, boa noite. Tá, pessoal? Então, ela só vai ser interessante para aquela indústria quando ela representar alguma vantagem, por exemplo, ou de facilitação de escoamento dessa produção, ou de facilitação ou de barateamento de determinado produto, tá? Então, ou pelo conhecimento, por exemplo, que determinadas de determinados intermediários têm daquela determinada região. A gente sabe que, dependendo de regiões para regiões, você tem uma diferença de produtos, uma diferença de gosto sobre produtos e tal. Então, cada um dos intermediários que estão localizados em determinadas áreas sabem melhor do que a fábrica quais são as particularidades daquela região. Então, quando a gente pensa dessa forma, ele passa a ser interessante, tá? Aí vale a pena você ter esse intermediário. Um caso típico da não utilização de intermediários, aí nesse caso, por exemplo, é o leite brancão. Ele prefere ter os intermediários, aliás, ele prefere distribuir ele mesmo do que ter intermediários, porque ele pode vender no valor maior possível. Tá? Então, ele mesmo vende e ele mesmo tem o lucro. Ele não precisa passar para um intermediário. Ok? Então, ó, dentro desses fluxos distributivos, tá? Os canais de distribuição têm por finalidade desempenhar o importante papel de fazer com que os bens produzidos pelas indústrias sejam comunicados, adquiridos e entregues aos seus clientes finais. Então, a gente capta três funções das empresas intermediárias aqui, tá? Por que ela é interessante para aquele determinado fabricante? Porque ela mesmo, o próprio intermediário, vai fazer a comunicação desse produto. Ou seja, quando você pega, por exemplo, um supermercado, você pega um atacadista ou um varejista, né, que é um intermediário, quando você pega esse atacadista e varejista, ele vai fazer a propaganda do seu produto. Tá? Vamos supor que você é indústria. Ele vai fazer a comunicação desse produto. Tá? Outro fator, ele vai adquirir, ou seja, ele vai adquirir a posse, ele vai adquirir a propriedade do seu produto. E você não precisa se preocupar com mais nada. Se você é uma indústria e você entregou lá para o seu intermediário, um abraço. Se acontecer um roubo, se pegar fogo no seu barracão, alguma coisa assim, o problema é seu, tá? Com o intermediário. E a gente está fazendo entrega lá, tal. Então, ele adquire esse produto, o intermediário, ele adquire esse produto. E por isso é interessante para aquele determinado fabricante. E ele também entrega esse produto, né, aos clientes finais. Tá? Ele que faz a distribuição, você joga uma quantidade maior lá no seu intermediário e ele, com os caminhões menores, ele vai fazer a entrega desses produtos. Então, por isso que às vezes compensa muito para a fábrica ter esses intermediários terceirizados. Tá? Então, ó, muitas vezes, quem produz não é especialista em vender ao consumidor final em larga escala, o que é uma característica do varejo. Tá? A fábrica, por exemplo, lá em Manaus, por exemplo, na Zona Franca, você tem as fábricas, algumas fábricas de produtos eletrônicos. Tá? Essas fábricas de produtos eletrônicos, eles não entendem quais são as particularidades, tá? Por exemplo, das lojas que são daqui de Dracena, de Tupi, de Junquerópolis, de Nova Independência, tal, né? De Panorama. Então, elas não têm essa noção de como que é a venda, como que eles preferem pagar, tal. Então, fica muito difícil administrar isso. Então, por isso
que é interessante você passar para o seu intermediário, tá? Ele, sim, é o especialista, ele entende as particularidades daquela região em que ele está infiltrado, ok? Ainda sobre os fluxos distributivos, aí, né? Na visão da logística, recebe o nome de funções dos canais de distribuição. Então, Dolan, né, em 1999, divide em 4 funções básicas o fluxo de distribuição. Primeira, a indução da demanda. Por exemplo, o fabricante, ele induz ao intermediário para que ele seja intermediário seu, ele compre determinada quantidade de produtos. Então, ele induz essa demanda. E, com isso, a fábrica ela pode ter um controle melhor dessa demanda. Por exemplo, se ela sabe que o intermediário ele vai ser obrigado a comprar determinada quantidade daquele determinado produto, ela está induzindo a demanda. Tá? É mais fácil para ela controlar aquilo que ela vai produzir. Tá? O quanto daquilo que ela vai produzir, né? A gente sabe que o grande problema hoje, por exemplo, de uma determinada fábrica é você entender a sua capacidade de demanda, ou seja, você entender para você não fabricar a mais e nem a menos, tá? Se você fabricar menos, vai faltar produto no mercado, e aí você está perdendo dinheiro. Se você fabricar a mais, isso vai ficar estocado. E produto parado dentro da fábrica, você também está perdendo dinheiro. Tá? Então, quando a fábrica utiliza essa intermediário para fazer essa indução de demanda, a indução de demanda é no sentido de fazer com que você compre uma determinada quantidade daquele determinado produto. Eu me lembro bem que algumas concessionárias da Volkswagen fecharam na nossa região, isso há um tempo atrás, já um tempinho bem grande atrás aí, fecharam um monte de concessionárias da Volkswagen na nossa região, inclusive Tupi teve a sua, tá? Dracena também tinha, fechou, depois reabriu, agora há pouco tempo reabriu, mas você tinha nisso, eles fecharam por quê? Porque houve essa indução da demanda de carros, então a fábrica fazia com que esses intermediários comprassem uma determinada quantidade desses carros. E aí passou a não ser viável para as concessionárias aqui da nossa região, porque ela não tinha um fluxo de venda tão grande para adquirir essa quantidade de carros, ok? Então, a indução de demanda é uma delas. Segundo, é o atendimento da demanda, né? Se você sabe lá que o seu intermediário compra determinada quantidade, você já vai produzir e atender ele naquela demanda. Ela não vai faltar produto para aquele intermediário, tá? Então, ele vai estar atendendo essa demanda, ok? Outro fator é o pós-venda. Por exemplo, o intermediário aqui, no fluxo distributivo, o intermediário, ele faz essa questão do pós-venda. Por exemplo, deu algum defeito, ele que faz a intermediação para poder trocar ou para poder consertar esse determinado produto, tá? E, por último, a questão de informações. Quem tem informações a respeito quem sabe das particularidades, quem tem as informações do mercado regional, é normalmente um intermediário, ok? Então, esse é o fluxo de distribuição segundo o Dolan, tá? Então, a gente pode classificar os atacadistas pelos seguintes critérios, tá? Primeiro, pela atividade ou produtos vendidos, tá? Eu tenho, por exemplo, atacadistas específicos. Aqui em Vinterópolis nós temos o Ikeda, né? Distribuidor Ikeda de produtos. Então, ela é uma distribuidora para supermercados, para atacadistas menores. Então, ela é aliás, para varejistas menores, tá? A atividade dela se concentra em cima disso, de fornecer para supermercados, ok? Então, ela tem aquela atividade, tá? Você tem alguns outros, por exemplo, se for distribuidora de bebidas,
tem alguns produtos, por exemplo, que são perecíveis, então você tem atividades relacionadas a isso. Então, vai muito da sua atividade ou do seu produto vendido. Isso vai caracterizar o seu intermediário, tá? Outra situação aí é com a relação de propriedade. Então, volto a falar para vocês, isso é importante, pessoal, na relação de propriedade, ou seja, na relação de que você compre aquele determinado produto da fábrica, tá? Você é intermediário à medida que você adquire a propriedade daquela fábrica. Ou seja, você compra, você vai vender da forma que você quiser, tá? Então, as relações de propriedade aí também vai de acordo com que a quantidade que você compra, o volume de vendas que você tem, o volume de compras que você faz, beleza? Outro fator aí, referente aos atacadistas aqui, na classificação dos atacadistas, é a questão da localização, tá? Atacadistas existem porque te facilita a fábrica a localização de determinado produto que eu vou colocar. Tá? Por que existe atacadista Coca-Cola? Porque ela não consegue distribuir ela mesma, ela não tem caminhões menores ou carros menores para fazer essa distribuição. Tá? Então, qual que é a jogada, por exemplo, qual que é a jogada da Coca-Cola? É colocar nos atacadistas em localidades específicas que facilitem esse escoamento da produção dela. Tá? Outro setor aí é a forma de desenvolver a atividade. Tá? Se eu adquiro a propriedade, eu vou desenvolver da forma que eu quiser. Ok? Contanto que eu forneça, contanto que, por exemplo, determinado cliente final não comece a reclamar, por exemplo, que não tem determinado produto chegando nele, né? Então, o meu intermediário ele está distribuindo com eficiência. Então, a forma de desenvolver essa atividade é do intermediário, tá? E aí ele faz do jeito que ele quiser, ele distribui do jeito que ele quiser, ele vende com o prazo que ele quiser, tá? Da forma que ele quiser, beleza? E por último aí, a transmissão de propriedade das mercadorias. Ou seja, o atacadista ele compra essas mercadorias para poder revender para os menores, tá? Para os varejistas menores ou para outros atacadistas menores, tá? Então, eu tenho a transmissão de propriedade dessas mercadorias, ou seja, eu estou passando essas mercadorias, estou passando a propriedade da fábrica para o atacadista e o atacadista para o varejista ou para atacadistas menores. Ok? Então, ó, ainda sobre os atacadistas, a gente pode classificar os atacadistas pelos critérios, ou seja, atividades ou produtos vendidos. No caso aqui, como exemplos, tá? Pode ser atacadista de alimentação e bebidas, ele pode ser atacadista têxtil, de confecções, malhas e couros, pode ser de produtos farmacêuticos, de perfumes, artigos de drogaria, ou ele pode ser de comércio internacional. Lembrando que, por exemplo, o que caracteriza esses atacadistas aqui nesse caso, tá? Por exemplo, se é de alimentação e bebidas, eu preciso ter um galpão específico, principalmente na questão de alimentação, se são produtos perecíveis, tá? Eles precisam ser distribuídos mais rapidamente e de uma forma, por exemplo, ter caminhões frigoríficos, ter local de armazenamento frigorífico. Então, a alimentação e bebidas, ela requer um certo cuidado, tá? Já se eu for comparar, por exemplo, com o têxtil, que é o de confecções, malhas, de couros aí, a perecibilidade desses produtos é muito menor, tá? Então, eu posso ter um galpão de armazenamento ali, tá? Eu posso comprar da fábrica, colocar num galpão ali e eu passar para o meu varejista lá quando ele precisar, tá? Então, percebam essa diferença entre um e outro, aquela questão da característica, né, que a gente falou nos slides anteriores.
Então, pela característica aqui, eu vou caracterizar o tipo de intermediário. Tá? Por exemplo, mesmo produtos farmacêuticos. Produtos farmacêuticos, eles não podem vencer de jeito nenhum. Nenhum outro pode, né? Mas os produtos farmacêuticos em si têm a característica de estocagem. A gente está vendo aí a questão da vacina, né, do Covid, que teve um furto esses dias, se não me engano, foi em Minas, que teve o furto, ou, aliás, foi em Goiás, se não me engano, teve esse furto. O que aconteceu? Esse cara não armazenou isso de forma correta, tá? Quem é o cara que roubou, daria para vacinar mais de 400 pessoas lá e teve que ser descartado, tá? Então, esses produtos farmacêuticos, dependendo do produto aqui, né, de perfumes, de artigos de drogaria, às vezes eles precisam estar condicionados em locais que não sejam de muito calor, por exemplo, que nem perfumaria, porque senão ele evapora, né? O perfume normalmente evapora. Então, eu preciso tomar determinados dados aí. E o comércio internacional aí, ele tem a característica, por exemplo, de mandar para fora via internet ou via alguma outra forma. Tá? Então, cada um tem sua característica aqui, em que você vai classificá-los e passar para eles, só vai passar para eles se eles estiverem dentro dessas características específicas. Beleza? Então, nós podemos, ainda sobre os atacadistas, né? Nós podemos classificar os atacadistas pelos critérios. Então, vamos lá, num detalhamento de cada uma daquelas que a gente passou lá, tá? Anteriores aí. Então, primeiro, na relação de propriedade. Os atacadistas podem ser independentes ou ter vínculos de propriedade com outros membros do canal, como é o caso das estruturas empresariais integradas verticalmente, ou seja, verticalmente de cima para baixo, tá? Não é horizontalmente, verticalmente, tá? Então, ele me fala aqui que ele pode ter vínculo de propriedade ou não, tá? Então, ele pode adquirir determinado produto ou ele pode ter ações integradas junto com aquela determinada fábrica, tá? Então, às vezes, você é um intermediário que a fábrica simplesmente coloca o produto lá no seu mercado varejista, coloca o produto lá para que ele seja visualizado melhor, tá? Só que ela não vende esse determinado produto, tá? Então, é isso que a gente fala de relação de propriedade. O quanto você está vendendo em si esse produto para o seu intermediário, tá? Então, eu posso colocar lá no meu intermediário para ele vender, se ele não vender, ele me devolve. Eu posso vender para ele aquela determinada produção e ele revende para o atacadista, para o varejista, aliás. Então, existem várias formas que você pode ter essa relação de propriedade, ok? Então, as empresas que compõem o canal de distribuição podem ter identidade jurídica própria, atacadistas independentes, ou terem elos com outros intermediários, varejistas ou produtores, e estruturas de distribuição empresariais integradas verticalmente e dependentes do produtor. É o caso das centrais de compras e das centrais de negociação. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, CEAGESP. Tá? O CEAGESP, para quem não conhece, é um atacadista de hortifruti, né, granjeiros e tal, que fica aqui na nossa região. Você tem um em Presidente Prudente, onde o produtor coloca lá no CEAGESP para que ele seja melhor visualizado, onde as pessoas podem ir lá buscar, tá? E nem por isso você está passando essa relação tanto de propriedade. Por quê? Porque você pode, quando você não vende ali, você pega esse produto de volta, tá? Você não vai jogar fora, você pega esse produto de volta para ser vendido para outros, tá? Então, essa relação de propriedade,
ela é específica no sentido seguinte: quanto que você vendeu, se você passou essa propriedade do seu produto. À medida que você vende o produto, você está passando essa propriedade, ok? Também, com sentido da localização, aí, ó, atacadistas na origem, né? Caso dos intermediários de certos produtos frescos, que os compram de pequenos produtores para condicionar em lotes maiores e vendê-los a outros atacadistas, como é o caso do CAGSPI, tá? Você, por exemplo, você está dentro do CAGS, você está pegando de vários produtores para que você revenda para produtores maiores, tá? Para produtores não, aliás, para varejistas maiores ou atacadistas, né? Também tem os atacadistas intermediários aqui. Caso de um importador de certos produtos, que os revende a outros atacadistas dentro do seu país, tá? Então, você tem alguns atacadistas, que nem o Ikeda aqui, que ele é um intermediário, tá? É um atacadista intermediário. Por exemplo, ele pode importar determinadas coisas. Eu não digo nem o Ikeda, tem alguns que são mais específicos, que eles importam os produtos, tá? Colocam em determinado local aqui para que você adquira aqui dentro do país. Se você pegar, por exemplo, a Amazon, é uma delas. Ela importa determinados produtos, né? E ela revende ou para o cliente final ou até para outros atacadistas, ok? E tem também os atacadistas de destino, caso de fornecedores de varejistas. Então, as cooperativas de consumidores são também exemplos de atacadistas de destino, tá? Cooperativas de consumidores, nós tivemos muito disso aqui há pouco tempo atrás, tá? Em que supermercados menores, eles facilitavam vamos dizer assim, os supermercados menores, eles se juntavam para poder comprar nos mesmos termos dos supermercados maiores, porque senão você não tinha preço para vender. E aí, quando eles se juntavam e faziam essa compra maior, tá? Eles se tornavam um atacadista de destino, ou seja, esses produtos vinham para essas centrais, tá? Para que elas fossem adquiridas para esses varejistas, fossem adquiridas por esses varejistas, tá? E também tem as cooperativas para consumo de consumidores finais. Por exemplo, a gente tem aqui em Núbia, né? Tem a cooperativa de Núbia ali que faz isso. Ela compra em grande quantidade para ela poder revender para o consumidor final num preço melhor, ok? E aí, naturalmente, ela ganha no volume em que ela compra, que é muito maior do que um determinado supermercado, ok? Então, ainda sobre os atacadistas, né? Podemos classificar esses atacadistas de uma forma de desenvolver as atividades. A gente falou lá atrás, né? A forma de um atacadista desenvolver sua atividade reflete, em grande medida, a estratégia empresarial do produtor. Tá? Então, por exemplo, que nem o leite brancão, quando há uma sobra de leite ali, que ele utiliza a maioria para ele produzir, ele distribuir, ele mesmo vender, só que normalmente há uma sobra de produto. Eles enchem o caminhão e mandam por exemplo, para outro intermediário, que é o Leites Paulista. Eles utilizam para fabricar os produtos deles, tá? Então, ele é uma forma de desenvolver a atividade dele, tá? Como produtor e também como intermediário, ok? Então, ele desenvolve por quê? Porque é um produto perecível, né? Vamos dizer assim, o leite branco é um produto perecível. Ele não é um leite de caixinha, é um leite de saquinho. Então, ele é perecível, de curta distância.
Então, por que ele desenvolve a atividade de ele mesmo vender? Porque é muito próximo, não teria como ele jogar para um intermediário, porque a data de validade do leite é muito pequena. Então, o que acontece aí? Ela prefere ela mesma distribuir, porque é mais rápido, ela distribui numa região muito pequena, tá? Em que ela consegue colocar no mesmo dia esse produto lá. Tá? Se ela aumentasse essa região, o que aconteceria? Seria inviável, porque ela demoraria, por exemplo, mais de um dia para poder liberar esse produto, tá? E aí você tem mais um período em que o consumidor ele tem que adquirir esse produto. Tá? Se passou disso, passou 2 dias, já ficou muito próximo do prazo de validade. Então, ela distribui no sentido de correr com esse produto, porque ele é perecível. Ok? Outro fator aí, né, é a transmissão de propriedade da mercadoria. Os atacadistas podem transferir a propriedade dessas mercadorias, ou seja, eles vendem para o varejista final lá, tá? E aí ou ele pode colocar isso de algumas formas de negociações que ele mesmo vai fazer. Como eu falei para vocês lá no início, que ele pode comprar à vista, por exemplo, determinado produto do fabricante e negociar da forma que ele quiser com o mercado varejista. Tá? Então, ele transmite essa propriedade à medida que ele vai negociar do jeito que ele quiser. Mas ele está negociando, ele está transmitindo essa propriedade, está passando essa propriedade para o varejista. Ok? Então, aí, ó, ainda sobre, né, na questão da transmissão de propriedade da mercadoria, os brokers são os intermediários que não têm relação continuada com o fornecedor, ou seja, eles compram e eles revendem do jeito que eles quiserem, tá? Aqui, por exemplo, se você tem, eu já vivi isso, por exemplo, quando você tem essa relação continuada, quando você fornece de determinado fabricante e você começa a vender de uma forma muito barata, tá? O fabricante ele exige que esse valor não pode ser vendido dessa forma. Então, ele não tem, aqui nesse caso, ele não é um broker, tá? O broker é quando ele compra esse produto, e aí essa relação dele não interessa do jeito que ele vai vender, tá? Ele vai vender da forma que ele acha melhor, tá? Então, ó, e no caso aqui também, né, são os intermediários que não têm relação continuada com o fornecedor, limitando-se a pôr o vendedor em contato com o comprador e cobrando como remuneração comissão ou porcentagem do valor da transação. Então, ele está me falando aqui que o intermediário, ele pode ser, por exemplo, que não tenha determinada relação, pode ser um representante comercial, no caso aqui. Ele só faz a intermediação entre a fábrica e o varejista final, mas ele não tem essa relação de propriedade, tá? Então, ele pode adquirir esse produto e vender do jeito que ele quer, ou ele pode não ter essa relação de propriedade, tá? Por exemplo, o representante comercial ele não tem relação de propriedade, ele não compra nada e ele só vai lá e intermedia. Ele vende, mas ele intermedia, ele não vende e entrega, né? Ele só intermedia, ok? Também tem um agente comercial aqui, ó, intermediário que mantém uma relação contratual com o fornecedor, que é o caso, por exemplo, que tinha aqui na nossa região da Jojo, tá? Que era distribuidor da Coca-Cola. Ele tinha um contrato com o fornecedor, ou seja, tinha um contrato com a Coca-Cola de exclusividade na nossa região aqui de distribuição desse produto. Então, ele era um agente comercial, tá? E o outro fator aqui, o comissionista, tá?
quando você tem comissão para vender aquele determinado produto. Então, é um intermediário que atua por conta do fornecedor, com a qual tem um vínculo laboral. Ou seja, vínculo laboral é quando você tem carteira assinada com ele, você tem um vínculo empregatício com determinado fabricante e você recebe por isso. Tá? Normalmente ganha salário base mais uma porcentagem do valor da transação como comissão. Ok? E os varejistas? A gente falou um monte, né, sobre os atacadistas aí. Então, como que a gente pode classificar os varejistas? Bastante tempo, bastante. E os varejistas? Como que a gente pode classificá-los, né? Então, a gente pode classificar segundo alguns critérios aqui, ó. Primeiro, atividade ou produtos vendidos, tá? Tem varejista que ele é uma quitanda, tem varejista que é uma padaria, tem varejista que é um supermercado. Então, ela é atividade ou produto que ela vende ali, tá? Também pela relação de propriedade, ó. O varejista ele também compra ou do fabricante direto, ou ele compra de algum intermediário, tá? Então, ele também exerce essa relação de propriedade, tá? Outra característica, a localização. O varejista, como um intermediário final aí do nosso consumidor final, tá? Normalmente, ele tem uma localização mais específica para aquele cliente. Você tem supermercados que são centralizados, você tem supermercados que são de bairros e tal. Então, são localizações que podem caracterizar esses varejistas, tá? Também há estratégia varejista como loja, tá? Onde você tem um ponto fixo, então um supermercado, alguma coisa assim, é um ponto fixo. Ou ele pode também ter estratégia de não ter a loja, que é o caso de alguns que vendem por internet, tá? Tem que a gente chama de, eu até não vou lembrar o nome aqui agora, tá? Mas tem pessoal comprando, aliás, vendendo produtos, por exemplo, de sites chineses, tá? E só entrega, não sei se vocês já viram isso, por exemplo, tem muito disso no AliExpress, tem muito disso, às vezes até no Mercado Livre você encontra isso, tá? Em que a entrega demora 90 dias. E por que a entrega demora 90 dias? Porque esse produto, naturalmente, está vindo da China, tá? Então, eles colocam aí, em média, a entrega 90 dias. Normalmente é vendido de uma forma muito mais barata, só que quem faz essa intermediação não tem loja física. Então, ele coloca lá na internet um produto como se ele tivesse, mas ele não tem. Ele só vai fazer a compra desse produto de sites chineses, ele só vai fazer a compra desse produto quando ele já tiver vendido ele pela internet, tá? Então, tem os desavisados aí, que em vez de comprar direto lá do AliExpress num valor muito mais barato, vai e compra desses intermediários, por exemplo, no Mercado Livre, que vai vender para você com 90 dias, que é exatamente o prazo de você comprar no AliExpress e eles te entregarem na sua casa, tá? Então, isso são varejistas sem loja física, tá? Você pode simplesmente vender elas pela internet. Então, ó, ainda aí, né, a gente pode classificar os varejistas pelos critérios. Atividade ou produtos vendidos. Então, eu tenho varejista de uma série de coisas, principalmente o varejista, você tem loja de calçado, você tem loja de roupas, você tem loja de perfumes, você tem farmácias, você tem supermercados, tudo isso são varejistas, né? E de acordo com aquela atividade que ele vende e tal, são varejistas específicos, tá? Também sobre alimentação e bebidas, o têxtil, confecção e malhas,
Então, eu tenho uma série de coisas aqui, todos e afins, né, produtos farmacêuticos, né, para vocês, concessionárias de veículos, de acessórios e outros comércios. Então, o varejista, normalmente, ele é uma loja especializada em alguma coisa, tá? Mesmo os supermercados também são especializados em determinadas coisas. Você pode ter uma série de produtos, mas a gente sabe ali que são gêneros alimentícios, né, normalmente gêneros alimentícios, limpeza e bebidas, alguma coisa assim. Mas não é muito mais do que isso, ok? Então, aí, ó, ainda, né, a gente pode classificar esses varejistas pelos critérios. Primeiro, relação de propriedade, tá? Nessa relação de propriedade, eu posso ter um comércio independente, tá? Em que ele compra, ele vai lá às vezes tem cara que sai daqui, pega um ônibus, vai lá na 25 de março, compra, traz aqui e revende do jeito que ele quiser. Então, o comércio dele é independente. Ele vai, uma hora ele compra de São Paulo, outra hora ele compra de Goiânia, outra hora ele compra de Maringá, tá? Então, é um comércio independente. Ele vai para onde ele achar melhor, tá? Outro fator, localização de espaço em hipermercados. Então, não sei se vocês sabem disso, mas existe essa relação de propriedade nos hipermercados. Por exemplo, aquela determinada fábrica ela pode comprar um espaço dentro daquele hipermercado. Normalmente são os espaços em que você tem maior visibilidade, tá? Então, por exemplo, você entra na gôndola de bolachas e você vê ali que está sempre a bolacha Balduco em primeiro lugar. Você pode ter certeza que ela foi negociada, aquele espaço ele foi negociado, tá? Outro fator também é as cooperativas de consumidores, né? Que no caso ali tem a Dinúbio, então é uma cooperativa que ela se caracteriza, aliás, pela venda aos consumidores finais, tá? Ela é, no caso ali, um atacarejo, né, que eles falam, né? Também tem o franqueado, ou seja, o que é o franqueado? O franqueado é quando eu adquiro por contrato a eu posso vender determinada marca, mas ninguém pode vender essa marca na minha região. Então, por contrato, eu tenho a propriedade dessa marca. A propriedade não, eu tenho o direito de vender essa marca e ninguém mais, tá? Então, isso normalmente é o franqueado. Tem também as cantinas, tem as lojas de fabricantes e tal. Então, vai de acordo com o tipo de varejo que é, né? Sempre que nem eu falei lá no anterior. Então, ele vai, se é perecível, se não é, de acordo com um determinado produto, ok? Então, a gente também, né, pela localização. Então, eu posso classificar pela localização. Pode ser de zonas comerciais, por exemplo, se você for em São Paulo, vai lá comprar seu vestido de noiva, né? Vai lá comprar seu terno, seu casamento. Você sabe que tem uma rua específica das noivas, você sabe que a 25 de março é uma rua específica de comércio de roupas mais baratas, você sabe que a Oscar Freire é uma rua de roupas mais caras em São Paulo. Então, são zonas comerciais aí, tá? E também pode se classificar por centros comerciais. Por exemplo, eu não sei até falar se são zonas ou centros aí, né, de classificação, mas, por exemplo, você sabe que na nossa região aqui, se você quer comprar sapato feminino, é Jaú, se você quer comprar sapatos masculinos, é Franca, se você quer comprar sapatos para crianças, é Birigui, tá? Então, são zonas comerciais aí, desculpa, eu até inverti, isso são zonas comerciais. E os centros comerciais são os que eu falei para vocês, em que você tem lojas específicas em determinados centros comerciais. Então, você tem alguns locais onde comprar especificamente isso, tá?
E, por último, aí também os mercados, né? Que são mercados são centralizados, são mercados de bairros, então depende do que é a intenção sua aí de atender o seu consumidor final, beleza? Ainda também a gente pode, conforme a estratégia, tá? De varejistas com loja, né? Você pode segundo as estratégias. Então, por exemplo, você pode ser um comércio tradicional. Supermercado é um comércio tradicional. Você sabe que em todos os supermercados você vai encontrar os mesmos gêneros de bebida, comida, tal, esse tipo de coisa. Você tem também o comércio especializado. Então, você tem lá loja de roupa, loja de calçados, você tem loja de conveniência. Então, são comércios especializados em determinada coisa. Tá? Comércio especializado, conveniência é engraçado, né? Loja de conveniência aqui na nossa região, o que nasceu para ser de conveniência, hoje é uma loja comum. Ela abre no horário das mesmas outras, ela fecha praticamente no horário das mesmas outras, tá? Então não é de conveniência coisa nenhuma. Loja de conveniência, ela nasceu para ser 24 horas, tá? E hoje não funciona dessa forma. Também pode ser de autosserviço. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso em postos de gasolina, onde você vai lá, você mesmo pega a sua gasolina, vai lá e paga lá dentro, tá? Então são lojas de autosserviço. Você pode ter supermercado e hipermercado, que nem eu falei para vocês, você tem a classificação diferenciada de supermercado e hipermercado, de grande armazém, de armazém popular, pelo número de produtos que você tem, pela quantidade de produtos que você tem na sua loja. Não é quantidade em quantia, é quantidade de marcas, por exemplo, e de itens, tá? Então, é um supermercado quando você tem um determinado número, se você tiver mais, você é um hipermercado, se você tiver um pouco só, é um grande armazém, ou armazém popular, ou um mini mercado, tá? E também tem a loja de desconto aí, que seria o desconto de crédito, esse tipo de coisa e tal, né? Você tem lojas desse tipo também, ok? Ah, também eu posso vir em segundas estratégias sem loja, tá? Para aqueles que não têm loja. Então, pode ser a venda por correspondência, a venda por catálogo, que é o caso aí do Boticário, que é o caso da Avon, né? Eu posso ter a venda por telemarketing, tá? Onde as pessoas ligam para você para tentar empurrar determinado produto, né? Isso dá uma raiva violenta, mas ela pode ser a venda por telemarketing, ela pode ser a televenda, ou seja, venda por televisão. Hoje você tem canais específicos de venda de produtos, principalmente de joias aí, que passa na madrugada, você tem essa venda por televisão, né? Pode ser de venda automática, pode ser venda porta a porta, venda automática. Você a venda do Mercado Livre que eu vou passar para vocês, que é essa entrega full, ela é uma venda automática, onde esse produto está localizado num determinado local, tá? Ele não está na fábrica, ele está num determinado local do Mercado Livre, e a venda é automática. À medida que você vende aquele determinado produto, ele já automaticamente já sai dali para o centro de distribuição. Então, por isso que eu falei para vocês que hoje, a entrega full do Mercado Livre hoje, ela é de entrega de 1 a 2 dias, tá? Porque é uma venda automática, ok? Ela pode ser a venda porta a porta, hoje não é muito usual, até porque as pessoas não têm mais segurança para receber uma pessoa, né? Mas ainda existe essa venda porta a porta, que foi muito utilizada na venda de livros, tal, esse tipo de coisa. Tem a venda de ambulantes, né, que compram um determinado produto lá no Paraguai e vêm vender e tal. Então, é uma venda ambulante. Pode ser uma venda direta, pode ser um e-commerce. Então, tem várias formas aqui. Basta que eu entenda que não há uma loja
envolvida, não há um centro comercial, não há uma loja, né? No caso aqui envolvida, ok? Então, qual a finalidade de se classificar as atividades dos varejistas? A gente viu tanto, né? Falou sobre tantas essas classificações. Então, qual é a finalidade de se classificar tudo isso que a gente falou aqui? Ó? Tem como vantagem possibilitar o estabelecimento, para cada critério, de análises comparativas, identificação da real concorrência dentro do setor, ou mesmo oportunidades de negócio. Então, eu vou classificar à medida que vai ser mais viável para a fábrica ou não. Que nem eu citei para vocês o leite brancão. É viável você ter esses varejistas, é viável você intermediar, você tem intermediários e tal. Então, vai de acordo com isso, tá? Por isso que a gente classifica. Porque, dependendo da situação, você pode ter vantagem competitiva colocando. Vocês já imaginaram, por exemplo, se não tivesse o intermediário para a Coca-Cola, tá? Ela mandar um produto de Manaus, você jamais pagaria R$ 2 numa garrafinha, numa lata de Coca-Cola, R$ 1,90, um e pouco, R$ 2, tal. Você jamais pagaria isso se não tivesse esse intermediário, tá? Em que eles pegam, colocam uma grande quantidade nesse intermediário para que ele seja redistribuído, tá? Então, também sobre o ponto de vista do marketing estratégico, é grande o interesse de agrupamentos seguindo alguns critérios, visto por essa via ser possível determinar tendências e definir as respectivas estratégias. Eu me lembro bem, pessoal, de que eu tinha loja, né? Então eu vendia um produto de uma determinada fábrica de Franca. E aí esses caras me ofereceram para que eu fosse distribuidor deles, que eu fosse, aliás, um representante comercial deles, não um distribuidor. Que eu fosse um representante comercial deles, tá? Quando eu analisava o mercado de Dracena para fazer minhas compras, era um determinado tipo de produto, tá? Quando eu vendia para uma loja do shopping lá de Prudente, do Prudent Shopping, quando eu vendia para eles, já era um produto um pouco mais ousado, tá? Quando eu atendia a loja de Rio Preto ou de Ribeirão Preto, era o que tinha de mais extravagante possível, tá? Então, por que é estratégico? Porque você consegue colocar todos os produtos que você está fabricando, tá? Para girar, para ele poder vender. Por exemplo, eu sei que o mercado do Rio Grande do Sul, se vocês verem a diferença aqui na nossa região, tá? Da nossa região gosta de carro ou preto, ou branco, ou prata, né? São as 3 cores que mais vendem aqui. Às vezes tem o vermelho também, mas basicamente são essas 3, 4 cores, tá? Se eu partir para o mercado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul gosta de carro mais extravagante. Então, você tem, por exemplo, carros amarelos, carros vermelhos, carros verdes, azuis e tal. Então, são mercados específicos. Então, você consegue ter critérios diferentes, tá? Para você vender determinados produtos. Okay? Então, pessoal, basicamente o de hoje é isso. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem hoje. Estou terminando rapidinho. Eu corri para caramba, fazendo que 19 slides era muito, e eu não conseguiria passar para vocês. Achei até que dava tempo que ia faltar tempo, mas aí acabou sobrando, tá? Então, pessoal, se vocês verem lá, tiverem a curiosidade, tá? Eu já até coloquei essa aula da próxima semana lá para vocês, que seria com relação à entrega full do Mercado Livre, que é bastante interessante, porque fala sobre uma tendência que é muito grande hoje, tá? Que é você colocar a questão do marketplace, que é você colocar o seu produto em determinados caras que já são grandes, e eles utilizam esse nome, por exemplo, americanos.com, Mercado Livre e tal,
utiliza o nome deles para poder vender o seu produto. Tá? Então, isso é muito interessante. Para a aula que vem, eu vou trazer esse assunto para vocês. Tá? Hoje, então, eu não vou nem me alongar muito nesse... Porque, basicamente, a teoria ela é muito repetitiva. A gente vai e volta sempre nas mesmas coisas. Então, eu não vou me alongar. Então, vou considerar como dado. A gente termina aqui essa parte de intermediários. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida aí nessas questões todas que foram apresentadas? Tudo bem? Vamos ver na prova, hein? Vocês não perguntam nada. Vamos ver na prova lá como é que vai ser. Estou com medo. Tá? Então vamos lá. Então vamos para nossa chamada. Então, vamos lá, Wesley. Tá aí? Wesley não? Daiane. Daiane tá, né? Felipe? Tá aí. Felipe tá, né? E aí, Gabriela? Presente. Luiz? Aí. Lana? Tá, né? Lucas Correia? Lucas Natan? Monique? Presente. Wesley? Beleza, então, galera. Não vou me alongar, não, tá? Amanhã a gente vem com marketing. E deixa eu salvar aqui, não tem problema. Beleza. Então, tá aí. Quem tiver alguma dúvida depois, pode me encaminhar, alguma coisa assim, tá? Pode me encaminhar. E eu terminando essa aula que vem, vai ser dia 21, a gente vai ter mais uma aula antes da prova. Aí eu quero ver se eu faço uma revisãozinha rápida com vocês, tá? Para a gente então poder... Estou com medo dessa prova com vocês aí. Uma sala muito calada, muito quieta e tal, e quando é assim, às vezes tem dúvida, não quer perguntar, tem vergonha e tal, e eu estou meio com medo, tá? Meu tipo de prova, normalmente, eu dou 10 questões, são 7 questões de alternativas e 3 normalmente são específicas, né, são de dissertativas, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ser essa relação aí. Beleza, galera? Então, até amanhã, na aula de marketing, dá um tempinho legal para vocês darem uma descansada, uns 20 minutinhos, até a próxima aula aí. Beleza? Então, até mais, obrigado. Boa noite para todo mundo, pessoal. Boa noite.